Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos iniciando hoje nosso 13º dia com o tema Apostolado de Paulo, onde nós vamos hoje contar um pouquinho da trajetória, iremos ler um pouquinho da trajetória narrada por ele mesmo, pelo próprio Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 2, verso 21. Nós iremos ter uma leitura hoje um pouquinho mais extensa, mas como sempre digo para vocês, é longo, mas é de valor e vai ser um estudo profundo. Então, sem mais delongas, eu estou na versão NVI. Se você ainda não abriu sua Bíblia ou aplicativo no seu celular, clica no link na descrição que você será encaminhado diretamente para o link na versão que eu estarei lendo. Beleza? Então, dia 13, Apostolado de Paulo, Gálatas, capítulo 1, verso 11, que diz o seguinte: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então, Paulo está deixando bem claro aqui quem ele era antes de se converter. Ele perseguia violentamente a igreja. E ele deixa bem claro aqui também que ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Não foi homem algum que o ensinou ou doutrinou Paulo, mas o próprio Deus que se revelou e revelou o evangelho para Paulo. Então nós precisamos tirar uma lição disso aqui. Qual lição seria essa? Quantas pessoas dentro das igrejas hoje você acha que lê a Bíblia? Quantas pessoas dentro da igreja você acredita que só está lá pelo ouvir e não por ter experimentado, experienciado algo? Muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas através de doutrinas humanas, só apenas pelo que ouviu falar por outras pessoas, sendo eles homens de Deus ou não, mas não foi o próprio Deus que se revelou a ela. E é por isso que eu sempre disse a importância da leitura bíblica. Porque quando você lê a Bíblia, você vai conseguir discernir o que é o certo do que é o errado. Quando eu digo certo e errado aqui, eu quero dizer o verdadeiro evangelho. Qual evangelho está sendo pregado naquela igreja? Qual evangelho está sendo pregado por aquele homem? Se é o verdadeiro evangelho de Cristo ou é uma invenção da cabeça dele? Por isso é importante a gente estar lendo. E se você porventura não sabe ler, existem Bíblias que são gravadas para você ouvir. Então ouça a leitura bíblica. Como nós estamos aqui, nós estamos lendo juntos e estudando. Eu estou lendo, interpretando, trazendo revelações de Deus para vocês. Então não é desculpa. Fora que um dos meios que Deus se revela e fala conosco é através da Bíblia. Então quando a gente não abre a nossa Bíblia para poder estar lendo, quando a gente só está lá na igreja, por exemplo, para poder ouvir o pastor ou o pregador, a gente está deixando de ouvir a voz de Deus para poder ouvir Deus na boca de outro homem para nós. Enquanto Deus quer falar diretamente com você, você está buscando um homem de Deus para ele poder ser boca de Deus na sua vida. Enquanto Deus está dizendo: ei, eu quero falar diretamente contigo, meu filho, abra a Bíblia. Essa é a lição que devemos aprender aqui. Mais importante do que a gente ser doutrinado por um outro alguém é nós recebermos o evangelho de Cristo diretamente por Cristo. Vamos continuar, verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Ele nos chamou também desde o ventre, Ele nos escolheu desde o ventre, desde antes da formação do ventre, Ele nos escolheu. Antes do mundo existir, antes dele criar o céu, a terra, os luminares, o primeiro homem, Ele já escolheu você. Verso 16.
revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. E os gentios aqui significam literalmente povos ou nações, sempre ditas se referindo a pessoas que não eram judias na época. Verso 17: tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Então ele diz aqui que ele não foi para Jerusalém. Por que ele fala sobre isso? Porque desde sempre Jerusalém foi o berço religioso do judaísmo. Desde sempre Jerusalém foi o centro cultural do cristianismo. Mas ele diz: eu não fui para lá. Vamos continuar, verso 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. E a gente pode ver essa visita mencionada no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 26 ao verso 30, onde está ali confirmando, foi escrito por Lucas, pelo apóstolo Lucas, está confirmando o que Paulo está dizendo aqui. Verso 19: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago foi um dos filhos de Maria e José, então, portanto, ele é irmão de Jesus. Tiago também foi um dos presbíteros das primeiras igrejas. Verso 20: quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que eu não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E o interessante aqui é que a principal cidade da Cilícia era Tarso. Tarso foi onde Paulo nasceu e foi onde Paulo foi criado. E agora ele pregava o evangelho de Cristo ali naquela cidade onde ele foi concebido e teve a sua criação. A gente pode aprender muita coisa com isso, porque às vezes a gente quer ir ganhar as nações, mas esquece do bairro onde a gente nasceu, do bairro onde a gente foi criado. A gente tem que ganhar primeiro o nosso redor para depois a gente expandir. Ganha primeiro a sua casa, o seu bairro, a sua cidade e vai expandindo. Não adianta querer ir para as nações se você não ganhou nem sua casa primeiro, né? O primeiro campo missionário de um evangelista é a sua casa. 22. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguiam, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Esse é um testemunho de vida. Capítulo 2, verso 1. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Bernabé, levando Tito também comigo. Então a gente vê aqui que somente após 14 anos da sua conversão, Paulo se encontra pela segunda vez com Pedro e com os demais líderes do cristianismo da época. E Bernabé era um dos grandes companheiros de Paulo. Seu nome significa encorajador, e era exatamente esse o papel de Bernabé ao acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. E Tito, como já estudamos, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a história dele mais pra frente, mas já dissemos aqui que Tito foi um discípulo de Paulo, onde Paulo considerava como um filho espiritual. Verso 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então Paulo considerava aqui como falsos os judeus que haviam se batizado como cristão, mas que defendiam as crenças judaicas e eram legalistas militantes. Tanto que Paulo chama eles de espiões, no mesmo sentido que nós utilizamos hoje em dia, que era observar o território para preparar um ataque. E qual ataque que eles estavam preparando?
destruir o evangelho de Jesus. Verso 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permaneça em vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Isso é importante. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Verso 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então, assim como Jesus, Paulo tinha o costume de se dirigir às sinagogas quando chegava em uma cidade nova, pois como tradição, como um mestre visitante, ele tinha a oportunidade de fazer o uso da palavra e pregar o evangelho. Mas no coração de Paulo sempre queimou uma chama especial para evangelizar os gentios, para evangelizar os não-judeus. Verso 8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Bernabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. E ele vai continuar dizendo no próximo verso qual atitude condenável foi essa que Pedro cometeu. Verso 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios livremente. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Ou seja, enquanto não tinha ninguém ali, estava só entre eles, Pedro estava no meio dos gentios. Mas quando chegou o povo mais tradicional, os judeus, os puros, podemos dizer assim, ele ficou envergonhado, com medo do que eles iriam pensar a respeito dele. Então ele se afastou. 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Bernabé se deixou levar. 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Verso 15. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. E aqui Paulo está dizendo de um ponto de vista de um judeu fiel e consciente. Todos os que não guardavam a lei eram considerados pecadores. Esse é o mesmo sentido da expressão do versículo 17 que vamos ler logo adiante. Mas verso 16 primeiro. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E esse é um versículo chave dessa carta, pois ninguém pode ser justificado pela lei. Somente por meio da fé em Cristo é possível receber e viver plenamente o dom da justificação. Verso 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. É dessa maneira que nós devemos viver. Verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E o que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que o legalismo, ainda que amparado pela lei, não pode ser misturado à teologia da graça, pois pode acabar distorcendo o verdadeiro significado da graça e fazer com que a morte e ressurreição de Jesus seja apenas um ato incoerente e sem valor algum, sendo que na realidade esse foi o maior evento da história da humanidade, o ato mais alto de valor, porque Jesus morreu e ressuscitou para que nós, eu e você, não morrêssemos mais, mas tivéssemos vida e vida em abundância. E hoje nós vamos finalizar por aqui com essa consciência. Nós fomos justificados. Jesus pagou o mais alto preço, morreu em nosso lugar para que nós não morrêssemos. Ele ressuscitou e nos transformou como filhos. É só nós crermos. E se você crer, você é filho. Se você crer, você está justificado. E nós não vamos mais morrer, mas teremos vida e vida em abundância. E eu quero te desejar um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, que o seu dia seja abençoado, que seja abundante. Fique com Deus e até amanhã. Valeu!